Conversas Maduras, com Stefan Ligocki. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Conversas Maduras. Eu sou Stefan Ligocki, profissional multicarreira, eu sou estrategista de marca pessoal e mentor de carreira de profissionais maduros, além de consultor, professor, palestrante nas áreas de marketing, mercado da longevidade e diversidade geracional. Também sou criador de conteúdo, principalmente na rede social LinkedIn, na qual eu sou Top Voice. E é com enorme satisfação que a partir de hoje eu acrescento mais uma atividade ao meu portfólio profissional, apresentador desse podcast. O Conversas Maduras é um podcast de entrevistas direcionado principalmente ao público maduro, no qual eu vou trazer convidados para conversar comigo sobre temas como gestão de carreira, empreendedorismo na maturidade, impactos do aumento da longevidade na sociedade, relacionamento entre gerações no mercado de trabalho, combate ao etarismo e futuro do trabalho. Se você tem mais de 40, mais de 50 anos, fica por aqui, porque esse podcast é para você. O Conversas Maduras é uma realização da Maduridade, a minha empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, e tem o patrocínio master da HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. E nesse primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber a minha amiga Cristina Cafrune Macedo, ou simplesmente Cris Macedo, consultora de marketing e uma profissional madura que se reinventou, como empreendedora após os 50 anos. Eu vou deixar que você se apresente, Cris. Então, quem é a Cris Macedo? Primeiro, um grande prazer e uma honra estar aqui contigo, que é um profissional que eu acompanho a longa data e admiro muito. Vou te falar rapidamente quem é a Cris Macedo. Cris Macedo é casada com o Marco. Esse ano vamos fazer 41 anos de casado. E a minha família é a minha base. Falando do lado profissional, eu fiz uma carreira praticamente em 2 segmentos. Trabalhei 10 anos no turismo, depois trabalhei 15 anos na área da saúde. Eu sou formada em Relações Públicas, Comunicação, e no decorrer da minha jornada aí, eu me apaixonei por marketing e por gestão estratégica. Então eu fui me aperfeiçoando, fazendo algumas formações nesse segmento. Em 2015, houve uma grande mudança, eu fiz uma transição de carreira, saí do mundo corporativo e abri a minha empresa, consultoria, Cris Macedo Consultoria, e hoje, esse ano, estou fazendo 10 anos de empresa. Muito bom, muito bom. Cris, mais uma vez obrigado aqui pela participação, por topar, participar desse primeiro episódio, Confesso que eu estou um pouquinho aqui nervoso, emocionado de estar realizando esse projeto aqui. E tem uma pergunta, gente, que eu sempre vou fazer para os meus convidados aqui, porque é algo que eu quero desmistificar com o podcast Conversas Maduras, que é a idade. Qual é a tua idade, Cris? Tenho 62 anos, vou fazer 63 agora em julho, 1º de julho. Perfeito, 1º de julho. Nós estamos gravando esse podcast aqui, gente, em maio de 2026, em breve aí vai estar em todas as plataformas. Cris, então, antes de empreender, de fazer essa transição de carreira aí, você construiu uma carreira aí de 30 anos, no ambiente corporativo, e sendo que a tua última experiência foi como gerente de marketing da Santa Casa de Porto Alegre. Qual foi o gatilho que te levou para uma transição de carreira após os 50 anos? O que aconteceu? A Santa Casa, em 2015 e 2016, durante 2 anos, eles fizeram uma mudança significativa no nível de gerentes da instituição. Então, durante 1 ano e meio, 2 anos, mais de 20 gerentes foram desligados. Chegou 2016, chegou a minha vez, eu fui desligada. E quem já passou por isso vai saber o que eu estou falando. Eu sempre fui procurada. Eu estava no Hospital Moinhos de Vento, me chamaram para assumir um outro cargo no Centro Clínico Gaúcho, depois a Santa Casa me chamou. Eu nunca tive que procurar por trabalho, eu sempre era buscada pelas empresas. E quando chega eu com 52 anos e sou demitida, bate aquela insegurança. E agora? O que eu vou fazer? Para que lado eu vou? A gente fica com um misto de sentimentos. Sim. Primeiro pensando, o que eu deixei de mostrar, que valor que eu deixei de mostrar que me demitiram. Ou por outro momento, assim, poxa vida, eles não viram que eu ainda tinha muito para entregar, a culpa era deles. Mas a gente tem que virar a chave rapidamente. Isso, quando a gente é mais maduro, com 52 anos, é mais fácil. Perfeito. E daí foi um momento que eu pensei, eu vou procurar uma empresa que possa me ajudar a
olhar de novo o meu currículo, coisa que eu nunca mais tinha feito, né? Porque eu ia ter que começar a procurar emprego. Ainda não tinha na minha mente que eu ia fazer uma transição de carreira. Então, naquele momento, com 52 anos, tu estava pensando ainda em talvez uma recolocação no mercado. Exatamente. O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer esse trabalho na empresa de recolocação, não deu uma semana, uma conhecida da área da saúde me chamou e disse: Cris, eu quero conversar contigo, eu gosto muito do teu trabalho, mas eu não tenho condições de te contratar. Tu pode me ajudar num projeto pontual de 3 meses? Um sinal. Um sinal, primeiro sinal. Num projeto bem pontual, ela ia lançar um residencial geriátrico de alto padrão e queria alguém para fazer todo um plano de marketing. Bacana. E daí eu não estava ainda trabalhando, eu disse, claro, vamos lá, vou te ajudar. Eu estava trabalhando com ela há uns 15 dias, uma outra empresa me chamou para também trabalhar num projeto pontual para eles. E daí eu disse, aí abriu assim uma grande porta, que eu estava meia... Eu precisava voltar ao mercado de trabalho, mas eu não tinha aquele prazer de voltar para o mundo corporativo. Eu queria algo diferente, mas eu não sabia o quê. Ainda não sabia o que eu queria. E caiu de bandeja para mim quando 2 empresas do segmento que conheciam o meu trabalho, que valorizaram o meu trabalho, porque isso é bem importante. A gente vai amadurecendo e tem que ter a confiança na gente mesmo. Sim. Né? Não é porque o mercado diz que com 50, 60 anos tu não tem mais condições que a gente vai deixar de acreditar na gente, né? Perfeito. Então, essas 2 empresas, no momento que me chamaram e viram o meu valor, eu disse, opa, é aí que eu vou conseguir contribuir com mais pessoas, mais empresas, né? Impactar mais empresas, sair daquele... Porque quando a gente está numa empresa única... É aquilo ali, é aquele segmento. E no momento que tu te abre para ajudar outras empresas, é mais prazeroso também. E eu vi, assim, imediatamente, eu chamei a pessoa que era minha facilitadora de carreira, lá, minha gestora de carreira, e disse, olha, não quero mais participar de entrevistas, o meu negócio é virar a chave e vou empreender. E foi esse meu impulso para o empreendedorismo. Foram pessoas que fizeram eu ver que eu podia ser uma consultora e empreender. Que legal. Que foi acontecendo, então. Sabe que eu, como mentor de profissionais, mentor de carreira de profissionais maduros, o que eu observo muito nas gerações X e Baby Boomer, né? Que a minha geração é a X, né? A tua é Baby Boomer, quase X, né, Cris? Mas o que eu observo assim, nesses profissionais maduros que eu mentoro? Um medo de empreender, né? Porque essas 2 gerações foram criadas, foram educadas para ser empregados. Isso é uma coisa que eu observo. Assim. Porque gerações seguintes, por exemplo, milênios, a própria Z, esse negócio de empreender é mais tranquilo para eles. Principalmente os milênios. Né? Eles têm um DNA empreendedor muito forte. Mas a geração X e a geração Baby Boomer, eles têm uma dificuldade para virar essa chave, assim, né? De aceitar a possibilidade de empreender. O que é uma coisa bastante curiosa, assim, né? Porque muitas vezes o profissional maduro tem... Muitas vezes não, o profissional maduro tem muita maturidade para empreender, né? Muita experiência de vida e conhecimento, e já tem pesquisas até que dizem que profissionais acima dos 40, 50 anos são muito mais preparados e têm muito mais chances de sucesso, né, para empreender. Quando você começou a empreender, né, qual foi o teu maior medo no momento de empreender? Assim, né, e qual foi a primeira ação prática que você tomou, assim, né, à medida que as coisas foram acontecendo? Meu maior medo foi não dar conta. Não dar conta em vários sentidos, assim. Quando tu tá empregada, tá trabalhando com CLT, tu tem uma segurança, todo dia 5 entra aquele valor na tua conta. E no momento que tu vai empreender, a gente tem muita coisa legal, mas também tem aquilo de que a gente pensa assim, agora, né? Será que eu vou ter cliente? Será que as propostas que eu estou fazendo vão ser fechadas? Então, como eu te disse, eu abri a minha consultoria meio que no susto. No susto. Porque vieram 2 oportunidades e eu abracei elas. Tanto que eu nem pensei em nome de empresa. Todo mundo conhecia a Cris Macedo do Moinhos, a Cris do Centro Clínico, a Cris da Santa Casa. É a Cris Macedo Consultoria. Abri, essa etapa eu venci. Mas eu sou uma pessoa de planejamento. Eu gosto muito, eu te falei, né, de gestão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi organizar.
já estava trabalhando com essas 2 empresas, mas eu comecei a me organizar. O que eu faço para os meus clientes é revisar a essência, propósito, diferencial, fazer um planejamento estratégico para ter um norte, né? Eu fiz para mim mesmo. Que legal. Mas isso, claro, depois de um mês, assim, 1 mês e meio, 2, eu fui organizar a minha casa. Então, assim, quais são os serviços que eu vou oferecer? E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas não começam porque querem ter 2, 3, 4 serviços consistentes para oferecer. E não é assim que funciona na realidade. Tem que começar. Tem que começar, até porque quando a gente começa a se expor, as pessoas enxergam a gente e nos procuram. E a gente vê que, poxa, eu comecei oferecendo consultoria de marketing para as empresas. E as pessoas começaram, em determinado momento, empresas me chamar para eu ser facilitadora de planejamento estratégico, que é algo que eu estudei, gosto muito e sei que eu consigo contribuir. Legal. Lá no início da minha empresa, eu não imaginei oferecer esse serviço. Sim. Então, o que eu acho que é importante para o empreendedor? Estar aberto quando as oportunidades e principalmente aonde que tu consegue contribuir. Às vezes a empresa me chama, Cris, eu preciso conversar contigo, eu estou com uma dificuldade, tu pode me ajudar? A primeira coisa que eu faço é bater um papo, entender qual é a dificuldade. Entender qual é a demanda. Talvez eu consiga ajudar, talvez não, eu vou chamar um amigo, um parceiro que eu confie para juntar no mesmo projeto, né? Perfeito. Quando eu abri a minha empresa, eu abri com o propósito de ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem. Eu sabia exatamente o que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ser uma agência grande, ter equipe, e não gostaria de ter sócio. Queria tocar o meu negócio sozinho. Definiu bem. Então, o que eu fiz? Eu aproximei parceiros estratégicos para entregar uma solução completa para o cliente. E eu acho que é importante esse ponto aí que você tocou, Cris, né, de começar, né? Eu tenho uma trajetória parecida com a tua, né? Eu também, quando me vi sem emprego, né? Eu tinha acabado de completar 40 anos, né? Passei por algumas... Jovem. Jovem, mas velho para o mercado já, Cris. Exato. Pois lá em 2016, né? Eu tentei me recolocar no mercado, né? Passei por algumas situações de etarismo, de preconceito de idade. Imagina, com 40 anos de idade. Meu né? Eu Deus. já te contei isso, já contei isso várias vezes lá no LinkedIn. E assim, depois de 7 meses, eu percebi que eu tinha que empreender e tinha que começar, né? E não foi fácil, né? Nunca é fácil começar a empreender, né? Mas eu vejo que muitas vezes realmente tem profissionais, né? E o profissional maduro, eu vejo que tem essa certa dificuldade de virar essa chave, né? De não ter lá o salário no dia 5, né? Mas tem que encarar essa realidade de que não vai ter o salário no dia 5, que precisa se mostrar, precisa buscar os primeiros clientes, né? Então há uma certa dificuldade, às vezes, assim, de começar, né? Nossa, eu lembro que eu tinha 0 clientes lá em 2016 e para começar a captar clientes de consultoria, eu comecei a fazer treinamento. Eu comecei a ir para o interior. Comecei a fazer treinamento na época de marketing digital e gestão de redes sociais, que eram algo que naquele momento estava sendo muito demandado. Então fui explorar um mercado novo também, né? Saí aqui do conforto de Porto Alegre, né? Eu fui para o interior. Então a gente precisa dar um passo, né? Começar começar de fato, né? Uhum. E uma coisa que eu queria colocar aqui também, né? Que eu acho que é importante, né? Faz que é esse diferencial para o profissional maduro, né? Eu acho muito importante que o conhecimento e a experiência de vida, e por conta disso a resiliência que a gente tem, né? Isso faz toda a diferença para empreender após os 50 anos. E eu queria te ouvir assim, para ti, qual foi a importância da tua maturidade como pessoa e como profissional para dar certo como empreendedora? Isso tudo que tu falou, resiliência importante, mas o controle emocional. Ah, muito bom. Meu Deus, controle emocional na maturidade nos ajuda muito a poder decidir, a poder lidar melhor com os fatos, né? Quando a gente é mais jovem, é muito mais difícil essa questão. A gente, eu acho que age muito mais vezes por impulso. E na maturidade, a gente consegue ter mais clareza. Tu tem aquela tua experiência toda, né? Tu já passou por várias situações. Então, o controle emocional ajuda muito o empreendedor. Mas tem uma coisa que eu queria voltar, que tu falou lá no início, que é bem importante. Tudo depende da gente. No momento que tu vai empreender, tu tem a tua consultoria, tu não pode se acomodar. É muito fácil a gente procrastinar, se a gente quiser.
Tá frio, hoje eu vou ficar em casa mais um pouquinho embaixo das cobertas. Não, hoje eu não vou fazer aquilo, vou deixar para amanhã. Porque quando tu é empregado, tu tem metas, tu tem demandas, tu é obrigado a cumprir algumas coisas que o teu gestor está te exigindo, né? Sim, e ali eu sou gestor de mim mesmo. É. Então, isso eu acho que é bem, bem importante. O empreendedor saber que se ele não se movimenta, a coisa não acontece. E não pode ficar parado, né? Se amanhã eu ou você, né? Eu não vou trabalhar uma semana, não vou postar nada nas redes sociais. Gente, se você não tem projeto ali na frente, simplesmente para de entrar dinheiro. Exatamente. É algo que a gente precisa estar sempre se movimentando. Mas eu queria te fazer uma provocação aí, né? No início da tua jornada empreendedora, você chegou a cogitar uma volta para a CLT naquele mês apertado, aquele mês mais apertado de dinheiro, chegou a cogitar a volta à CLT ou não? Não. Ou depois que foi? Depois que eu fui. Não que olhei para trás. Claro, eu vou ser sincera contigo. Se logo no início tivesse aparecido uma proposta maravilhosa de uma empresa que eu admirasse, que fosse um salário legal, com 52 anos, talvez eu tivesse ficado mexida. Mas eu me apaixonei tanto pela questão de estar próximo do cliente, de ter outros clientes. E como eu trabalhei muito tempo na área da saúde, no início eu só atendi a área da saúde. Hoje eu tenho meio a meio meus clientes. Olha, eu fui para outros segmentos. E isso era uma coisa que eu queria muito, que brilhava meu olho. Eu poder conhecer outros segmentos, porque quando tu começa uma assessoria num segmento diferente, tu é obrigado a estudar sobre ele. Legal. E isso me deixava viva. E o profissional de marketing precisa saber um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. E eu optei por uma consultoria de marketing, não lá na ponta, só de marketing, fazendo promoção. Eu optei por uma consultoria de marketing estratégico, que eu vou para dentro da empresa, né? Eu vou olhar processos que possam impactar positivo ou negativamente lá o cliente, porque, no fim, o cliente é o que está no centro de tudo. Perfeito. E no período anterior ali, depois que você tinha decidido empreender, né? Você chegou em algum processo seletivo. Na época que você estava buscando ainda essa recolocação, sofreu algum episódio de preconceito de idade em processos seletivos? Olha, é que foi muito rápido. Eu participei só de 2 processos seletivos e já decidi ir para o empreendedorismo, né? Fazer a transição de carreira. Eu não cheguei a sentir, mas eu quero te dizer que como consultora, com 62, 63 anos hoje, às vezes aparece sim. E eu, claro, eu sei, eu faço isso, eu estou sempre me atualizando, né? Só que eu sinto que eu tenho que estar sempre me atualizando mais que os outros e, principalmente, mostrar que eu estou me atualizando. Eu tenho que provar que eu estou me atualizando. Quando você entra numa sala com pessoas mais jovens, as pessoas botam o olho em ti, nossa, é uma pessoa madura, será que ela conhece tal ferramenta? Exatamente. Então, além de eu me capacitar, que eu faço isso, eu separo uma verba, porque isso é importante, o empreendedor separar uma verba para fazer cursos e formações legais para te atualizar durante o ano. Mas além de eu fazer e me atualizar e fazer uma entrega legal, eu tenho que mostrar isso, né? Isso é... O etarismo exige que mostre que eu esteja me atualizando o tempo inteiro. Isso é bem complicado. Mas é uma realidade do mercado, né? Para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, enfim. Essa é uma realidade que o profissional maduro, 40 mais, 50 mais, 60 mais, vai enfrentar. Eu posso falar por experiência própria também, né? Como empreendedor, algumas situações eu já vivi na hora de vender consultoria, na hora de vender treinamento. Teve uma situação hilária, né, que aconteceu, né? Eu não vou dar nomes aqui, né? Mas certa vez eu estava numa concorrência para realizar um treinamento, tá? Numa startup. E aí eu estava concorrendo com outras 2 empresas, né? Outros 2 profissionais. Era um treinamento de uso produtivo do LinkedIn, no qual eu sou especialista, né? Sem falsa modéstia, é uma rede que eu conheço bastante, dou treinamento há anos. E aí eu participei dessa concorrência e em determinado momento, incluía lá uma visita à empresa, né? E aí eu fui lá, conheci a empresa e tal. A dona da empresa era uma jovem de 31 anos, né? E aí eu sei que acabei não sendo escolhido, tá? E aí o mercado se conversa, né, Cris? E eu sei que eu acabei ficando sabendo por um amigo em comum, né? Um amigo que era amigo
que era amigo dessa pessoa lá, né? Ele disse, olha, Stefan, fiquei sabendo que tu participou da concorrência lá e tal. Né? Disse, pois é, acabei não ganhando, né? Acabei não sendo escolhido. Mas tu sabe quem é que escolheu? Quem é que foi escolhido? Ah, foi a empresa tal. Mas, olha, tu teve muita chance, né, de ter pego o trabalho, se não fosse a tua idade. Aí eu disse, como assim? Eu perguntei para esse amigo, como assim, né? Olha, Stefan, eles gostaram, tal, mas te acharam, era uma startup, 90% de jovens com menos de 30 anos, a mais velha era a dona, né? E aí eu fiquei sabendo, então, que ela me achou muito tiozão, Cris. Foi por isso que eu não fui escolhido. Aí a gente vê situações como essa que você relatou. Acontece. Mas eu acredito que os jovens líderes, eles precisam ser treinados para ter, não descartar a pessoa mais velha, e sim tirar o melhor dela. Né? Eles têm que ser treinados para isso. Às vezes até medo, receio de ter alguém mais velho junto e querem ter alguém da galera deles, da idade deles. Então, eu acho que as empresas precisam falar sobre isso. Trabalhar. Eu realizo pela Madureidade, né, a minha empresa, treinamentos de diversidade geracional, de criação de cultura de diversidade geracional, de liderança multigeracional, e para exatamente treinar esses líderes sobre a importância de algo que eu chamo de inteligência multigeracional. Já ouviu falar disso, Cris? Já ouvi falar. Inteligência multigeracional. O que é inteligência multigeracional? É você entender como é que o profissional da outra geração funciona, como é que ele sente, como é que ele se comporta, né? Quais são os pontos de vista dele, né? E esse tipo de criação de cultura de diversidade geracional vai evitar situações como essa, como a Cris chegar, né, numa empresa e ter que provar por A mais B que ela está atualizada só porque a aparência dela é de uma pessoa madura. Ela tem 62 anos. Isso tem que ser treinado, tem que ser ensinado, porque foi colocado, isso foi posto para a gente, essa questão, né? E cada vez a gente trabalha por mais tempo. Né? Ninguém está se aposentando com 60 anos mais. Então, se a gente quer que o mercado aceite, tem que treinar essas pessoas para isso. Agora eu me lembrei de vamos lá. De uma questão. Em junho eu vou fazer um treinamento em São Paulo. Que legal. Como eu te comentei, a gente está sempre procurando se capacitar. E o Philip Kotler vai entrar direto de Chicago para fazer uma participação, uma fala ao vivo de Chicago. E se eu não me engano, ele está com 92 anos. 92 então, anos. Olha que legal, né? Uma pessoa com uma cabeça assim, brilhante como a dele, né? Tá ativo, lançando livro aí todos os anos. Com 92 anos participando de uma conferência. Infelizmente, Cris, a gente vive numa sociedade jovem-cêntrica. Tá? Apesar de todos os dados aí mostrando, né, que a sociedade está envelhecendo, que nós já temos aí 40% da população brasileira com mais de 40 anos. Né? Então, assim, os números estão aí, mas as empresas ainda não entenderam o que está acontecendo. Você aí, gestor de RH, de treinamento e desenvolvimento, que está nos assistindo aqui, nos acompanhando, né? Entenda que o jogo está mudando. Né? Nós estamos vivendo numa sociedade, né, num mundo que está envelhecendo. Né? Então está na hora assim, de as empresas entenderem isso e mudarem a sua mentalidade. Né, e a empresa só tem a ganhar com a gurizada cheia de gás e com o mais velho, cheio de experiência, se souber unir isso. É como um time de futebol, né? Eu sempre faço essa associação nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Os melhores times de futebol são aqueles que mesclam juventude e experiência. Né? Isso é tão óbvio, né? Mas parece que a ficha, usando uma expressão bem geração X, a ficha ainda não caiu, gente. Assim, é uma coisa impressionante. Mas, Cris, eu vou dar uma paradinha aqui, né? Eu preciso interromper o nosso papo aqui rapidamente para dar um recado importante do nosso patrocinador Master. Há mais de 20 anos, a Horus Consultoria, sob a liderança do Rafael Mótola, ajuda empresas de grande e médio porte dos mais diversos segmentos do mercado a obterem melhores resultados. A partir do DNA da Horus, nasceu o HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, um programa exclusivo de mentoria que ajuda profissionais que têm conhecimento, experiência de mercado e resultados concretos a modelar a sua atuação em consultoria empresarial, conquistando reputação e autoridade. O Rafael e outros mentores anjos do programa, e eu me incluo entre eles, sou um dos anjos desse programa, guiam os mentorados por um caminho sólido e seguro, com um método.
Na mentoria HFAC, as hard skills são do mentorado. Além de modelar a atuação dos mentorados como experts independentes ou CEOs de um negócio de consultoria empresarial, a mentoria prepara o mentorado para vender prestação de serviços, entregar, escalar e surpreender clientes e o mercado, com ritmo e estilo próprios. Acesse os perfis da Horus Consultoria no LinkedIn ou no Instagram e entre em contato. E não esqueça de mencionar que você ouviu sobre a mentoria de formação e aceleração de consultores no podcast Conversas Maduras para obter condições especiais. Cris, retomando o nosso papo aqui, né, quero te perguntar, qual é a maior dificuldade, né, que você teve ao empreender após os 50 anos e que a partir dessa dificuldade você possa dar um conselho para quem está pretendendo empreender nessa faixa etária aí? Olha, eu posso te dizer que uma das grandes dificuldades foi no início, que eu, pelo empreendedorismo, não tanto por estar madura ou não, foi a questão financeira, de não misturar pessoal com... isso é um desafio sempre. Com a empresa, porque eu não tinha que dar satisfação para ninguém, e quando eu vi, eu estava tirando um dinheiro dali, entrando ali, eu não tinha um controle real do meu financeiro. Então, já ficaria um primeiro conselho, partir por aí, organizar bem essa parte financeira. Outra coisa é a disciplina. A gente tem que ter disciplina. Muita disciplina para conseguir fazer, planejar e conseguir fazer as coisas. E um conselho é, se está precisando ajuda, busca ajuda. A gente não precisa ser bom em tudo, né? Eu acho que a gente tem, porque muitas vezes o profissional ele é muito bem sucedido no cargo dentro da empresa, como um gestor financeiro, como um gestor no setor de compras, mas daí quando ele vai abrir a sua empresa, o seu próprio negócio, ele não conhece empreendedorismo. Ele tem dificuldades. Então, assim, procura ajuda, procura bons parceiros, né? Eu sou fã do autoconhecimento. Então, esse seria uma das dicas também, que eu faço muito. Eu vejo aonde eu tenho forças e vamos potencializar o que eu tenho do lado bom, mas olhar principalmente para onde eu tenho as minhas fraquezas. E daí eu vou fazer um plano. Olha, eu preciso em 3 meses, em 6 meses resolver essa questão. E não se acomodar, né? Não olhar para si, ver onde tu tem dificuldade, fragilidade e procurar ajuda. Essa questão do autoconhecimento que você trouxe aí é muito importante, né? Eu conheço gente que não conseguiu empreender, não tinha o perfil, tentou, né, e acabou voltando para o CLT ou foi fazer um concurso público, enfim, realmente assim não conseguiu fazer essa volta, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, né, eu quero insistir nesse ponto, né? Eu vejo assim, às vezes profissionais desistindo muito rápido, né? Não consegui o primeiro cliente em 1 mês, né? Vou desistir, tem que buscar. Assim. Gente, assim, ó, eu levei, uns 6 meses para começar a entrar assim, recursos um pouquinho melhor, a começar a me posicionar melhor no mercado. E claro que aí eu procurei muito me expor nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, uma rede que eu adotei, né? Comecei a produzir muito conteúdo lá, comecei a gerar cliente. Mas assim, é preciso paciência, né, Cris? Com certeza. Tem gente que desiste com 2 meses. Não dou para empreender. Então, e o empreendedorismo não é uma linha reta. A gente fica Boa, é verdade. o tempo inteiro com altos e baixos. Então, por que na maturidade é interessante? Porque a gente tem mais o controle emocional para isso. Exato. E daí tem que ter, como eu falei lá no início, o controle financeiro é para isso, para aquele momento que não estou numa fase boa de clientes, estou numa fase mais baixa de clientes, é a hora de eu ir mais a cafés, ir mais a eventos, me mostrar mais, né? Tem aquela piada que diz que quando o consultor está prospectando, não está trabalhando. Não está trabalhando. É verdade. E pior que quando a gente é carreira solo, é um pouco isso, né? É isso aí mesmo. Mas se a gente se planeja, tu consegue estar trabalhando bem e de vez em quando guardar um espaço ali do teu dia para gravar um vídeo, falar um pouco sobre o que tu conhece, o que tu está ajudando as pessoas, né? E eu acho que o networking é fundamental também, né? A gente precisa... Muito. Esse é um problema clássico, né, de profissionais maduros, né, que às vezes passam 10, 15, 20 anos numa empresa. E o cara tá lá num cargão, né, gerentão, diretor, né? E aí ele se acomoda ali, né, que é um processo natural, né, acaba se acomodando. Então, você tem que estar sempre se puxando, né? Você mesmo se motivando a ir participar de um evento, tomar um café. Eu sempre recomendo assim,
tome pelo menos um café. E quando eu digo tomar um café, pode ser um almoço, pode ser um happy hour. Encontrar pessoas pelo menos uma vez por semana. Vá tomar um café com alguém. Vá conhecer gente nova, pelo menos uma vez por semana. E hoje em dia não tem nem mais a desculpa assim, vou ter que me deslocar até a Zona Sul para encontrar tal pessoa. Se não der, faz um encontro online, né, Cris? Vai pelo Zoom, toma um café pelo Zoom. Nós temos um amigo em comum que uma vez me disse, Cris, cuida para cultivar o networking e não só chamar aquela pessoa quando tu precisar de algo. É verdade. Sabe de quem eu tô falando? Sim. E é bem verdade, eu trago isso para mim. Na verdade, isso já era muito meu, eu sempre fui uma pessoa, acho que por ser da comunicação, nós sempre tivemos facilidade de fazer relacionamento. Mas o empreendedorismo tem que ser um networking com intenção. Boa. E também, não só querendo sugar o do outro, dar, né? Muitas vezes a pessoa me pede uma ajuda, eu vou lá, vou tomar um café e vou conversar com a pessoa, porque em determinado momento vai ter uma troca. Então não é só esperar e só bater na porta de alguém quando está precisando de algo. Que é o erro clássico que muita gente comete. É um erro muito comum. Seja interessado, não interesseiro. Exatamente, é isso. Eu acho que é por aí. E o empreendedorismo, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa de parceiros. Eu, como sou de gestão, eu adoro trabalhar com meus clientes, aquela ferramenta que é o Business Model Canvas, que é um dos quadrantes do modelo de negócio, a gente lista as parcerias estratégicas. E eu sempre digo para os meus clientes, vamos listar quem são as pessoas que podem te ajudar a alcançar teus objetivos. Interessante. Né? E daí o que acontece? Não é chamar aqueles parceiros só de vez em quando. A gente vai ligar no aniversário, vai chamar, vai perguntar como é que tá, vai cultivar essa relação para que quando a gente precisar seja uma coisa natural e não pedir favor, sabe? Isso é muito ruim. Perfeito. Cris, falamos muito de acertos, mas eu quero que tu me diga agora qual foi o teu maior erro como empreendedora. Certamente foi demorar para me estruturar na questão de separar a questão financeira. Certo. Esse foi o maior erro. Eu acabei não falando lá na minha apresentação no início, mas logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de trabalhar no turismo e a pessoa que me convidou para trabalhar, ela trabalhou 2-3 anos, eu trabalhei com ela, e ela resolveu parar de trabalhar e me ofereceu comprar a empresa. Então eu empreendi sem ter conhecimento nenhum de gestão, de empreendedorismo, mas eu já sabia fazer. Você já tinha uma experiência como empreendedora há muito tempo atrás. Então eu empreendi, eu acho que durante 8 anos no turismo, tinha uma operadora de turismo. Então, assim, eu já conhecia um pouco do empreendedorismo, né? Mas depois eu fui pro lado, teve diversas situações que fizeram eu sair do turismo e acabei entrando na área da saúde, como por acaso, nos eventos do Hospital Moinhos de Vento. E de lá eu não saí mais da área da saúde, mas sempre em marketing e comunicação, né? Nunca pensou em fazer algo na saúde? Mudar totalmente de profissão para a área da saúde? Não, nunca pensou. Tu diz de exercer na área da saúde, tipo técnica, enfermeiro? Fazer um curso de medicina, ou ir para a área de eu sou da nutrição, comunicação, eu sou das relações, eu fugia. Na Santa Casa, principalmente, que eu gerenciava a área de marketing, abaixo do meu guarda-chuva tinha a ouvidoria, tinha outras áreas, que foi muito interessante, porque a gente aprende a ouvir o cliente, isso é muito legal depois, para tu usar no empreendedorismo, porque o cliente tem que estar no centro. E quando eu era obrigada a circular pelos setores, entrar nas áreas assistenciais, para mim era bem difícil, assim, não... Sim. O meu negócio é comunicação, é relação, é pessoas. Falando nisso, o fato de ser uma profissional de marketing, né? A gente pensa assim, marketing, né? Isso também acontece comigo, né? Porque eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo em marketing também, fui gerente de marketing de empresa de tecnologia, né? E aí, quando eu comecei a empreender, eu ouvi coisas assim, não, mas você é o cara do marketing, então vai conseguir clientes logo, né? E não foi tão simples assim. Né? Porque a impressão que passa assim, não, ele conhece marketing, então ele conhece as melhores estratégias de divulgação, né, de um produto, de um serviço, vai bombar, né? No teu caso, você acha que facilitou o teu caminho como empreendedora ser uma profissional de marketing? Já conhecia os Paranauê? Pois é, agora eu vou também trazer uma expressão da minha época, né? Porque a gente está num programa de conversas maduras. Não diga da minha época. A tua época é agora, É agora. Cris. Não, com certeza. Da minha época, você pode dizer assim, da minha época
de criança ou da minha época de juventude, agora da minha época. Desculpa, então, tô brincando contigo. Não, mas é isso aí. A gente tem que, né, de vez em quando tem esses... É o chipzinho que nós temos que trocar. Exatamente. Mas era muito comum se falar casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas assim, comigo não foi bem assim. Eu realmente, eu sei que eu tive mais facilidade por ser uma pessoa de marketing, mas principalmente pelo meu perfil. Eu não sou tímida. Tem pessoas que chegam num evento e tá sozinha, elas não conseguem circular, pegam um celular e ficam no celular no evento. Verdade. Eu não tenho essa dificuldade. Eu chego num evento, eu não conheço a pessoa, se eu vejo que tem uma oportunidade, eu chego lá, já me apresento, já falo quem eu sou, me mostro interessada também em quem a pessoa é, pergunto o que ela faz. Então, essa facilidade que eu tenho de vida desde quando eu tinha 18, 19 anos, de me relacionar, de procurar conhecer pessoas, de ser interessada genuinamente na história da outra pessoa, me ajudou no empreendedorismo. E isso é importante também, né? Você falou de um evento, de participar de um evento e tal, né? Muitas vezes as pessoas vão no evento, né? O Stefan vai lá no evento, aí ele encontra a Cris, aí ele fica só conversando com a Cris, né? A gente já se conhece, é importante, tá? Dar um alô ali, mas é importante também aproveitar um evento para conhecer outras pessoas. É o que a gente falou ali de intenção, né? Networking com intenção. A gente tem que ter clareza no que a gente quer, nos nossos objetivos, e isso é na vida da gente, não só profissional, mas na pessoal também. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora de marketing, né? A nossa praia aí, né? Especialmente a tua, enfim. Nossa. Muita gente confunde hoje marketing estratégico com marketing digital, porque, enfim, o marketing hoje passa muito pelo digital, né? Por redes sociais, enfim. Mas a gente percebe essa confusão no mercado. Assim, as pessoas confundem marketing estratégico, marketing digital, como se tudo fosse a mesma coisa. Inclusive, eu percebo assim que ainda tem jovens profissionais de marketing que pensam que marketing é só rede social. É só essas ferramentas, agora com a IA, enfim. Me fala um pouquinho assim sobre o teu trabalho e essa diferença, né, entre marketing estratégico e outros marketings, né? Tem o marketing, trade marketing, que eu nem mencionei ainda. Marketing tem muitas áreas, mas me fala um pouquinho assim do teu trabalho, como é que ele funciona, né? E até para desmistificar essa confusão de conceitos aí que a gente vê que os clientes fazem muito no mercado. Acontece muito, sim. Inclusive, quando a gente comentou, né, que a gente vai criando os nossos produtos de acordo com a demanda. Perfeito. Veio uma demanda e hoje eu trabalho muito com palestras sobre marketing estratégico nas empresas. Olha só. Porque o que acontece? Realmente, eu quando abri minha empresa, para mim foi muito claro, eu não queria abrir uma empresa para fazer divulgação, só promover o produto e serviço. Eu queria trabalhar com marketing estratégico. E o que é isso? Qual é a diferença? Marketing digital, com certeza, é fundamental, é importantíssimo. Mas não adianta a pessoa se posicionar bem numa rede social se quando o cliente vai para a empresa comprar um produto ou procura a empresa para ter um serviço, ele não tem aquela entrega que é prometida lá na ponta. Então, eu trabalho um marketing que eu olho todo quando eu entro numa consultoria numa empresa, né? Uma vez um cliente me chamou e disse, Cris, eu queria que tu fizesse um diagnóstico, porque eu acho que meu fornecedor do Google Ads não tá legal, porque não tá tendo resultado. Tu pode vir aqui fazer um diagnóstico, um trabalho para entender, quem sabe a gente troca o fornecedor. Aí eu já, com a minha experiência, né, será que é mesmo o fornecedor? O problema está ali no fornecedor. Boa. Fiz o trabalho com ele e, imediatamente, quando eu comecei a olhar os processos internos, eu identifiquei que o problema estava, porque eram várias secretárias, e eu não tinha uma que era responsável pelos leads. Chegavam os leads, chegavam os interessados no produto daquele cliente. Mas não tinha processo. Mas, às vezes, o processo não era muito claro, não tinha um responsável. A pessoa demorava, às vezes, 2, 3 dias para responder um WhatsApp. Hoje em dia não é possível, porque ele vai no Google e procura outro cliente que vai ter uma resposta imediata. 2 dias? Então, isso é uma vida hoje em dia. Exatamente. E o que imediatamente eu fiz? O problema não era o fornecedor, a gente resolveu o processo, organizou, colocou automação, porque hoje a IA está aí para ajudar muito o marketing. Então, a gente tem que fazer uso disso, né? Sem tirar o humano, a atenção. Então, o que eu digo do marketing estratégico? É olhar todos os processos internos que possam, de alguma forma, impactar positivamente ou negativamente o cliente, para a gente poder tratar isso também.
Né? Quando antigamente se falava só dos 4 P's no marketing Sim. de produto, hoje é os 8 P's do marketing de serviço. Além de promoção, produto, a gente tem que olhar a performance e acompanhar os resultados todos os meses. O marketing ele é muito dinâmico. Dados, né? Dados. E hoje a IA nos traz dados que a gente pode... Antigamente a gente também não podia mensurar o investimento em marketing. Hoje a gente consegue. Sim. Né? Então, eu acho que o marketing estratégico ele é muito além de que só fazer uma promoção, uma propaganda. A gente tem que acompanhar de perto todos os processos, resultados. E passa por proposta de valor também. Né? Combinar a proposta de valor com a mensagem da marca, né? Exatamente. Que a marca está comunicando. Porque às vezes a pessoa abre a sua empresa e só quer vender e se perde no meio. Então, assim, fazer o planejamento estratégico, revisar anualmente seu planejamento estratégico ajuda a ter um norte. E o marketing estratégico, ele não entra só de é esse o produto, eu vou fazer uma propaganda. O marketing estratégico, ele olha o mapa estratégico da empresa. Boa. A empresa tem essa visão, tem esses valores, tem esse propósito e esses objetivos estratégicos. O marketing, ele tem que entrar ali naqueles objetivos e ver, opa, o que eu tenho que fazer para ele alcançar aquela visão. Então, assim, uma das perspectivas do marketing estratégico é aprendizado e crescimento, que são as pessoas. Eu entro lá, eu não sou especialista em pessoas e recursos humanos, mas com a minha visão de gestão e marketing integral, eu consigo identificar, dizer assim, olha, meu cliente, o seu gap está aqui em pessoas, vamos contratar treinamento para isso. Ou, enfim, né? Você acaba sendo uma consultora além do marketing. Porque pela minha vivência de gestão de planejamento estratégico, eu não sou boa em tudo, eu não sou especialista em tudo, mas eu chamo bons parceiros para me ajudar a entregar uma solução completa. Legal. E assim, como é que você avalia como profissional de marketing, né? Como é que você avalia o atual momento do marketing, né? E de que forma a inteligência artificial está impactando, né, as novas tecnologias, enfim. Claro, a gente, desde a entrada da internet, das redes sociais, o marketing já mudou de cabeça para baixo, né? Hoje passa muito pelo digital e tem essa confusão, né? Mas como é que você está avaliando o atual momento do marketing com o IA? As pessoas perguntam, não vai precisar mais de profissional de marketing. E eu sempre digo assim, não, o profissional de marketing vai estar acabado se ele não usar a IA. Exatamente. Né? Não fizer uso dessa maravilha que é. Ontem mesmo aconteceu eu estou com um cliente novo, que é uma mentorada também, uma madura, super executiva de empresa que agora vai ter o seu negócio próprio. Ela está ajudando ela a criar marca, site, redes sociais para se lançar no mercado. Só que é um segmento completamente diferente do que eu estou habituada a atender. Sim. Antigamente, eu poderia demorar 2, 3, 4 dias para fazer uma análise mais aprofundada da concorrência dela, porque uma das coisas que a gente tem que avaliar, profissional de marketing, avaliar a concorrência. Claro. O que eu fiz ontem? Eu fiz um belo prompt, coloquei todos os serviços delas, os diferenciais que ela tem, e pedi, avalie esse perfil de profissional e identifique empresas que tenham semelhança de serviços, que estejam no mesmo nível dela. 2 minutos, Stefan. Veio um relatório maravilhoso. Claro que... Não, e ali eu achei assim, vai aparecer nomes de empresa. Veio um relatório dizendo, a empresa X, ela compete com esse foco desse serviço dela. A empresa Y com esse. Deu umas 10 empresas, inclusive com o link para eu clicar no site direto da empresa e poder avaliar, porque não adianta também o profissional de marketing confiar cegamente. Isso é importante. A gente precisa avaliar. Então, o que eu fiz com aquele material que veio para mim em 2 minutos, que eu ia demorar no mínimo 2, 3 dias? Esse é o uso interessante e inteligente da inteligência artificial. Exato. E daí eu peguei, fui entrar em cada site daquele, fui ver se realmente não tinha alguma coisa mais importante que eu deveria trazer para depois da minha reunião com o cliente abordar. Mas o ganho de produtividade, se eu tiver que resumir, a IA, para mim, é o ganho de produtividade. E é fundamental também, voltando um pouquinho naquele ponto ali do marketing estratégico, né? O empreendedor, quem está começando um negócio, né? E entender que a proposta de valor é fundamental. Olha, eu como consultor de marketing, muitos anos trabalhando no Sebrae, às vezes eu fazia uma pergunta simples assim, qual é a solução que a tua empresa entrega? E a pessoa, o empreendedor, não sabia responder em três palavras. É mais comum do que imaginamos. Cris, desculpa. Cris, então,
Já estamos aí nos aproximando do final do programa, né? E agora, né, do final do nosso podcast, aí, do nosso episódio. E agora chegou aquela hora do nosso bloco final aí de perguntas e respostas rápidas. Opa, vamos lá. Ping-pong, tá preparada? Vamos lá. Então vamos lá. Então, o que é uma pessoa de sucesso? Hoje eu diria que uma pessoa de sucesso é aquela que consegue conciliar impacto na vida das pessoas, liberdade de escolha e principalmente deitar a cabeça no travesseiro à noite com espírito em paz. E de preferência com os boletos pagos. Com certeza. Espírito em paz é isso. Boleto pago. Complete a frase. Depois dos 50 eu descobri que... Eu é que tenho que me valorizar cada vez mais e não seguir o que o mercado dita. Boa. A melhor coisa que a maturidade te trouxe? A inteligência emocional. Saber lidar melhor com as coisas. Se você pudesse dar um conselho para a Cris de 30 anos, qual seria? Vire a chave mais rápido quando tiver um fato que não foi legal, mas não dependeu de ti. Vira mais rápido a chave e toca em frente. Superar mais rápido, né? Superar mais As rápido. coisas mais rápido, né? Muito bom, muito bom. Complete a frase. Todo profissional de marketing é... Muito genial. Adorei essa. E tem que se virar nos 30 também. Se virar né? nos 30, com certeza. Eu acho que o profissional de marketing é um cara que tem que... Também vale para a comunicação em geral, né? Jornalistas e tal, né? As relações públicas, que é a tua formação, né? Mas entender, assim, que precisa conhecer um pouquinho de tudo, né? Porque a gente lida com diversos segmentos, né? Enfim, seja atendendo cliente ou trabalhando numa empresa, enfim. Me conta um bom hábito que você tem. Eu faço atividade física e eu acho que a saúde é importante para o empreendedor. Tem que ter saúde física e emocional para conseguir enfrentar o que vem pela frente. Saúde mental, né? E olha aí, umas 60 a mais, gente, ó, se exercita. Que tipo de exercício que você faz? Eu vou para academia e faço caminhadas. Que bacana, que bacana. Agora me conta um segredo. Ou um hábito ruim, para facilitar. Essa tu me pegou. Eu acho que hábito ruim... ou um qual segredo. seria? Um segredo. Ou conta um segredo para nós. Eu vou contar um segredo para todos vocês. Não vai ser mais segredo. Me Tranquilo, pegou, vou né? passar. Passamos para a próxima. Um bom livro. Todos do Philip Kotler, do 1.0, agora recentemente 7.0, Marketing 7.0, saiu agora, né? Já leu? Com 90 e poucos anos. Não, mas como eu vou no evento em São Paulo e vai ter a participação dele, lá vão estar vendendo e é lá que eu vou comprar. Eu não li nem o 6 ainda. 7.0. Eu já li eu li do 1 ao 5, mas não tive tempo de ler o 6 e já saiu o 7, né? O 7 é bastante focado. Eu tenho um segredo. Eu tenho um hábito ruim. Opa! Eu gosto muito de comer doce. Somos dois, então. Que eu sei que falou em saúde, né? Para a saúde a gente tem que se alimentar cada vez melhor, mas o doce é o meu segredo, que quer me ver feliz, põe uma caixinha de bombom na minha frente. Tá certo. Não te trouxe nenhum bombom aqui para o Em outra oportunidade. Mas eu também adoro principalmente chocolate. Né? O chocolate é meu fraco, por isso que eu também vou para academia, me exercito, corro, porque senão... É isso aí, isso é a vida. Senão seria complicado. Vamos lá, seguindo aqui. Um bom filme ou série que você indicaria? Ou os dois. The Playbook, Estratégias para Vencer. Porque une esporte, que eu amo, e une estratégias, metodologia, trabalhar com pessoas, ter meta, ver como é que eu vou vencer. Que legal, que bacana. E não pode esquecer também é o senhor estagiário ou estagiário? O senhor estagiário. O senhor estagiário, já que estamos falando de conversas maduras, né? E ali foi muito interessante aquele filme. Uma frase que te guia na vida. Uma frase assim que te impactou, que um dia que você viu essa frase, ela é um mantra. Sem disciplina, metas são apenas desejos ou palavras escritas num papel. Nossa. Disciplina é tudo na vida da gente, principalmente do empreendedor. Qual o conselho que você daria para um profissional maduro hoje? Acredite em si. Não deixa para trás toda a experiência e conhecimento, né, que adquiriu no longo da jornada profissional. E não deixa o mercado dizer que tu tá velho para alguma coisa, né? Vai à luta
e identificar o seu melhor, como que tu pode trazer o melhor para impactar as pessoas positivamente. E isso é importante que tu mencionou, que muitas vezes o profissional maduro, quando faz uma transição de carreira, ele pensa que vai jogar fora todas as habilidades e competências que ele teve na carreira anterior. Isso Bem é uma pelo bobagem, contrário. gente. Você vai levar para a próxima carreira. Você vai somar principalmente as soft skills, né, Cris? Com certeza. Você vai levar para outro segmento, seja qual for. E às vezes a gente fica um pouco desacreditado da gente mesmo, que acha que não vai dar conta, mas a gente dá, é só ter disciplina, planejar, continuar estudando. Porque hoje há uma... Claro que também isso é muito resultado também da comparação nas redes sociais. Você entra no Instagram, isso parece muito que está todo mundo, né, super sucesso, né? E aí, assim, a gente pensa assim, nossa, mas se eu mudar de carreira, ou se eu começar um negócio, ou se eu, né, mudar de área, vai ser sinal de que eu fui um fracassado, que eu sou um fracassado, fracassei na profissão anterior. Isso é uma bobagem, né, gente? Certamente. Última frase para fechar. Última pergunta. Que conversa madura o mercado de trabalho ainda precisa ter, mas evita? Eu acho que é muito o que a gente comentou ali de treinar as pessoas para tirar o melhor do profissional maduro. O jovem, às vezes, descarta o profissional maduro, um líder descarta por medo e não saber como lidar. Então, as empresas têm que conversar sobre isso e têm que trazer conhecimento para esses líderes se sentirem mais à vontade e verem que podem aproveitar muito bem da experiência do profissional maduro. Acho que é nesse sentido. Muito bom, Cris. Assina embaixo. Que bom. Tá ótimo, então. Bom, pessoal, estamos chegando aí, então, ao final do nosso primeiro episódio do Conversas Maduras, né? Confesso que eu estou muito feliz por estar colocando em prática esse projeto, né? Que eu desejava já há algum tempo, né? Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do Conversas Maduras, uma realização da Maduridade, empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, com o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. E antes de encerrar, né, quero agradecer mais uma vez a minha convidada aqui, a Cris Macedo, pela participação. Muito obrigado pela presença, Cris, por ter aceitado o convite, né, de ser a minha convidada nesse primeiro e histórico, né, episódio aqui do Conversas Maduras. E quero te passar a bola para você se despedir. E claro, né, antes de se despedir, deixa teus contatos também, né? Além de se despedir, deixa teus contatos, por favor. No LinkedIn eu estou como Cristina Cafrune Macedo, no Instagram, @Cris Macedo Marketing. Quero te dizer que foi uma honra ser a tua primeira convidada, acredito muito no teu trabalho, nesse projeto novo também, e desejo sucesso. Muito obrigado, Cris. E muito obrigado a você também, que está nos acompanhando até aqui, né? Seja ouvindo ou assistindo, né? Se gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, seja qual for a ferramenta que você esteja nos acompanhando. YouTube, Spotify, LinkedIn. Tá só começando, gente, tá? Esse foi apenas o nosso primeiro episódio, vem muita coisa boa por aí, tá? E depois não esqueça de seguir os perfis do Conversas Maduras e também do Stefan Ligock nas redes sociais. Foi um privilégio ter contato com a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!